Como saber se trabalhar por conta própria vai dar certo? Começa um negócio próprio, você acredita que tudo vai dar certo, mas fica lá no fundinho aquela dúvida: nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir vencer essa dificuldade? Trouxe para você aqui duas dicas e uma recomendação para você saber se o que você está fazendo, se vai dar certo ou não, antes mesmo de você começar. Primeira sacada: observe se o seu mercado é amplo e ele vai permanecer no momento de crise, no momento de baixa. Então, parece óbvio isso. Parece óbvio, mas a grande maioria não faz as perguntas certas para chegar nessa conclusão. Então, se você é um empreendedor individual, está trabalhando por conta própria, está saindo do seu emprego, foi demitido e quer fazer algo por conta própria, eu quero trazer para você aqui essas duas dicas que vai te dar uma direção para você saber se realmente o que você vai fazer vai dar certo ou não vai dar certo. Como eu vou saber, meu então, como o mercado vai permanecer? Quais são as perguntas corretas que eu devo fazer? Então, analisando primeiro os erros. Quais são os erros comuns que você vê as pessoas cometendo? Eu cometi isso no passado. Cometi isso por 3 vezes. 3 vezes eu quebrei, 3 vezes eu fali. Tentei vários negócios pequenos, várias sociedades e nada dava certo. Depois que eu aprendi, desenvolvi todo o meu potencial, eu descobri que eu cometi os mesmos erros em tudo aquilo que eu fazia. Então provavelmente você deve passar por isso. Eu tive um comentário em um vídeo que a moça falou que já tinha quebrado 5 vezes. E se ela soubesse as dicas que eu tinha passado para ela, ela não tinha cometido aqueles erros. E são coisas simples, são coisas pequenas que fazem as pessoas terem os maiores fracassos. Então, erros comuns que a grande maioria das pessoas cometem. A pessoa visa só o hoje. Ela, não, esse comércio é muito bom, vou mexer com isso. Na época da baixa ela sai fora. Ela, não, isso não era para mim. Aí desiste, para. Foi só um momento. Então perdeu tempo, ganhou pouco, sofreu muito, dormiu pouco, brigou em casa, confusão e não adiantou nada. A pessoa não observou se aquilo é só uma onda de momento, não observou se aquilo era só no momento do hoje. Segundo erro muito comum, a pessoa não faz análise daquele comércio que ela está fazendo, aquilo que ela está fazendo na baixa. Quando ele estiver na baixa, na crise, na época que o comércio estiver fraco naquela área, será que vai permanecer? Será que vai sustentar aquilo que ela está fazendo? Ela não observa. Terceiro erro muito comum, que a grande maioria comete: não observa sua concorrência. Não olha qual que é o concorrente, só ouve os grandes barulhos, falando: nossa, fulano trabalha com isso e ganha tanto, fulano trabalha com isso e ganha tanto, mas ninguém fala: fulano trabalha com isso, mas tem esse problema. A grande maioria não observa, só quer olhar o valor bruto. Então eu tive um aluno conversando comigo e falou: Beethoven, nossa, eu não entendo, eu estava tirando 50 mil reais por mês e chegava no final do mês, não sobrava nem um centavo. Eu falei com ele assim: não, você estava observando o seu valor bruto. Qual que era o valor líquido? Você não observou qual era o valor líquido. O valor líquido ele era muito pequeno, o valor bruto tomava toda a receita. Então a pessoa não observava o seu concorrente, a pessoa não observa o concorrente. Espera aí, deixa eu ver quais são os meus concorrentes que são permanentes, por quanto tempo que eles são permanentes nessa área. O quarto erro muito comum, se o comércio vai permanecer, é se ele vai te pagar, se ele vai pagar o seu salário, se ele vai pagar a sua comissão por você ser um gestor. A grande maioria não observa isso e acredita que o caixa do negócio, o caixa da empresa é o dinheiro dela, é o pagamento dela. E são duas coisas totalmente diferentes. O caixa da empresa é um e o seu pagamento, o seu ganho é outro. Então você precisa observar erro comum de se ele vai permanecer ou não, se ele vai te pagar. Então nessa sacada, se o comércio vai permanecer, você precisa pegar primeiro esses erros. Espera aí, deixa eu responder esses erros. Ele vai me pagar?
deixa eu responder. Minha concorrência, como é que é a minha concorrência? Ela é permanente? Ela é uma concorrência forte, uma concorrência fraca? Quais são os erros do meu concorrente? Quanto que o meu concorrente ganha? Em momento de baixa, será que esse comércio vai permanecer quando entrar o frio? Então tem comércios que eles são para verão, tem comércios que são para o inverno. Então observe se você tem uma demanda ali para daquela época certa, no momento da baixa, no momento da crise, se o seu comércio ele permanece firme, te pagando ele mesmo, sustentando. Então observe se aquilo que você está fazendo ele não é apenas uma onda de momento, se ele não é algo irrelevante ou temporário. Se você observar esses erros, fizer essa pergunta desses erros, você vai ver se a primeira sacada, a primeira dica aí, ela é permanente, se o que você está fazendo ele vai permanecer ou não. Usando essas analogias, um aluno chegou para mim e falou: Beethoven, eu quero fazer uma consultoria, que eu quero abrir um negócio, eu vi que você tem especialização nisso, tem experiência com isso, o que eu devo fazer? Eu fiz essas 4 perguntas para ele, ele não soube me responder. Eu falei: então vou anotar para você. Você vai agora procurar responder para mim essas 4 perguntas, vai pesquisar e depois você vai chegar e aí eu vou te passar a segunda dica, a segunda sacada, que é o que eu vou passar para vocês. E aí ele foi, quando ele voltou, ele falou: Beethoven, nem precisa ir para a segunda, porque tudo que eu queria fazer nesses 4 critérios aí de permanência, eles foram reprovados em todos. Então eu nem vou começar, nem vou tentar isso, porque eu sei que vai dar muito errado, eu sei que não vai permanecer. É por isso que eu quebrava anteriormente. E existem alguns critérios que te ajudam a você tomar sua decisão. Depois você faz essas perguntas e descobre desses erros. Primeiro critério: qual classe você está atendendo? Classe A, classe AA, classe B, classe C. Ou seja, sua clientela é para os ricos, o rico classe A, classe média baixa, para a população mais pobre. Agora que você sabe para qual classe você vai apresentar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, você agora precisa de saber o que é essencial para essa classe, o que é não essencial, o que é supérfluo, o que é luxo. Porque o que é essencial com a classe A é diferente para o que é essencial com a classe C, com a classe E. Então, por exemplo, para algumas classes é essencial a pessoa comer bem. Por outra classe, o que é essencial é eles terem uma vida de alto padrão. Então você precisa saber disso. Agora que você sabe a limitação do seu mercado, você fez as perguntas. A terceira etapa desse critério de avaliação de permanência. A terceira etapa do critério de avaliação de permanência do seu negócio, do seu produto, é você saber se ele vai permanecer. Por exemplo, a pessoa que come fora de casa, se ele pertence à classe A, ele vai deixar de comer fora de casa? Provavelmente não. Então você tem aí uma facilidade de poder atender essa classe. Mas quem está na classe C, na classe D, ele vai ter que poupar a comer fora de casa, vai começar a comer mais em casa, levar marmita. Então é diferente. Então às vezes você fornece alimentação, fornece algum tipo de alimento, então você precisa de saber todas as etapas do seu público para você não se frustrar a médio e longo prazo. A segunda sacada para você saber se o negócio vai dar certo, se ele vai funcionar, se ele vai dar tudo ok, se tem tudo em dia, é você inovar sempre, ter sempre projeto de inovação. Beethoven, como assim? Quero dar exemplos aqui de empresas: Kodak, Xerox, Blockbuster e tantas outras empresas que não inovaram, não evoluíram e eram megas empresas do século passado que sumiram, foram extinguidas. Por quê? A falta de inovação, a falta de crescimento, de qualidade de produto e inovação ao mesmo tempo, ou fez com que a concorrência, o mercado e a inovação de outros produtos deixasse seus produtos obsoletos, ou seja, ultrapassados. Então fica aí essa dica: o que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você está planejando, será que ele vai dar certo? Se você passou nesse primeiro critério, nessa primeira sacada, fazendo as perguntas, observando esses critérios de avaliação, você chegou agora nessa segunda sacada,
você precisa saber se o seu produto ele vai ter renovação de qualidade e inovação ao mesmo tempo. Se você for conseguir o tempo todo trazendo inovação e melhorando a qualidade, você pode ter certeza que o produto, o seu serviço que você está prestando vai funcionar muito bem na vida de outras pessoas e vai te dar uma permanência por longo tempo. E aqui vai a minha recomendação para você. A minha recomendação para você é: você que está inovando, pensou em inovar, Beethoven, eu preciso de inovar, agora eu sei que eu tenho que inovar, eu tenho que melhorar a qualidade do meu produto, preciso de melhorar sempre a qualidade. Tome muito cuidado com a inovação. A inovação muitas vezes a pessoa confunde com crescimento, ou seja, agrega um valor maior no produto, agrega ali um valor de custo operacional e muitas das vezes no final das contas ele está enrolado em dívidas, em contas, porque não fez uma matemática exata. Então tome muito cuidado com isso. A minha recomendação é: isso já aconteceu comigo anteriormente. Às vezes um produto, um serviço estava funcionando muito bem e aí você começa a inovar, melhorar a qualidade o tempo todo, mas não observa o seu custo operacional. Então fique de olho nisso. Inovação, ele precisa manter sempre inovação e o crescimento ele tem que ser proporcional ao nível que você investe no produto, investe no serviço. Ele nunca pode ser inovação, nunca pode ser superior do que o gasto que ele já tem atualmente. Ele pode aumentar? Pode sim, mas também o ganho ele precisa de aumentar na mesma proporção ou às vezes até mais, ok? Então fica aí essa dica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que estão trabalhando por conta própria, que foram mandadas embora, que abrir o seu negócio próprio, para ela saber se o que ela vai fazer vai dar certo ou se não vai dar certo. Isso pode ajudar muita gente a não se frustrar no seu próprio negócio, a trabalhar por conta própria. Deixe o seu like, curta a nossa página no Facebook e no Instagram, siga ali as nossas páginas, se inscreva no nosso canal do YouTube. Te espero no próximo vídeo. Tchau!